Tu já teve a sensação ou tá tendo a sensação que na verdade tu não consegue ser tu mesma no digital, ou tu não consegue ser tu mesma no teu ambiente de trabalho? E essa sensação de tu não conseguir te soltar, te destacar, acaba te deixando travada e perdida. Eu vou ser sincera, eu pensei muito nesse vídeo, trazendo o que na minha vida tá acontecendo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como é que eu tô buscando trazer a minha essência, quem eu sou, pro digital. Já não foi a primeira vez que eu tive essa crise de identidade, de ter dificuldade de continuar fazendo conteúdo na internet. Eu tenho essa sensação que eu vou e volto, que eu perco constância. Parece que falta uma pecinha, que falta uma coisinha ali para tu realmente conseguir fazer os conteúdos, seja no YouTube, no Instagram, TikTok, leveza, como uma coisa que é legal, que tu consiga realmente compartilhar as coisas que tu aprendeu, que tu viveu, que tu sabe com as outras pessoas, sem parecer um robozinho, sem ser igual a todo mundo, que na verdade tu não é igual a todo mundo, por mais que tu fale o mesmo assunto. Eu percebi que tiveram 6 movimentos que eu fiz, que me ajudaram a resgatar de uma forma muito clara a minha essência, pra eu realmente mostrar a Gabi que eu sou nos bastidores aqui na internet. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Eu quero compartilhar quais foram esses 6 movimentos que eu fiz e que de certa forma eu acredito que se tu tá nesse momento, tu vai tirar um bom proveito. O primeiro grande movimento que eu fiz foi resgatar lá na minha infância e lá na minha adolescência, o começo ali da minha vida adulta, o que eu pensava, o que eu gostava, qual era a minha essência, o que as pessoas falavam de mim quando eu era pequena. Isso de resgatar lá, antes da gente entrar para a vida adulta, passar por vários problemas, várias dores que vão deixando a gente cada vez mais murcha, a gente resgatar esse lado da nossa vida que era mais leve, que era muito mais próximo de quem a gente realmente era, é muito importante. E é difícil às vezes, porque às vezes a gente, de certa forma, esquece certas coisas, ou a gente lembra da história distorcida, mas se tu fizer esse exercício de voltar no passado, tá lá aquilo que tu acredita, tá lá a tua essência, quem tu realmente é e sempre quis ser, e que tu te perdeu quando entrou na vida adulta. Quando eu resgatei, eu percebi o quanto o movimento que eu faço hoje na minha profissão é sobre liberdade, e não sobre outras coisas que eu achava que era, porque daí eu olhava fulaninho na internet, ai fulano, é luxo, é status, e não era isso. O que eu queria lá atrás era viajar muito, era conhecer outros lugares, falar outras línguas, era essa liberdade geográfica que eu buscava. Outra coisa que eu percebi na minha essência foi que eu sempre fui uma criança muito confiante. Eu nunca tive medo, eu não era tão medrosa assim. Eu era conhecida como atrevida. Eu tinha as minhas convicções tão fortes e parece que eu fui enfraquecendo na vida adulta e na minha profissão, ao invés de eu tomar decisões, eu comecei a ser uma pessoa indecisa, uma pessoa insegura. E eu nunca fui assim. E eu perdi isso. Isso é muito da Gabi. E é um negócio que parece que a gente fala, não tem nada a ver com a minha profissão hoje. Tem. E quem tu é, só que através do que tu sabe. Então esse primeiro movimento trouxe um resgate de coisas que eu era lá atrás e que eu desassociei da minha profissão hoje. E por eu desassociá-la da minha profissão hoje, eu não conseguia me soltar. De certa forma, tu pode trazer essas pitadas de quem tu era para dentro da tua profissão. Inclusive, esse é um dos movimentos que eu vou falar mais adiante. Segundo movimento que eu fiz foi reconhecer os meus valores, não só aqueles valores que já vieram comigo, como o valor da liberdade, o valor da simplicidade. Eu sou uma pessoa que eu sou exploradora, eu gosto de conhecer coisas novas, mas também aqueles valores que são meus dentro da minha profissão. Olha que coisa engraçada, há uns semanas atrás eu cheguei à conclusão de ouvir tanta gente falar, eu sou uma pessoa inteligente. Olha que engraçado, eu nunca me considerei uma pessoa inteligente. Nunca. Talvez eu não teria nem coragem de falar isso na câmera. Eu ouvi de pessoas tão diferentes, que não tinham nada a ver comigo, pessoal, não era mãe, pai, não era conhecido, companheiro, eram pessoas de fora que me viam através da minha profissão e que reconheciam valores e habilidades, características que eu tinha em mim
e que eu negava. Quantas características, quantos valores teus tu não tá reconhecendo? Sabe por que isso acontece? Pelo menos é o que eu acho. Isso acontece porque quando a gente fica olhando muito, admirando muito outras pessoas da nossa área, ou outras pessoas que são já bem-sucedidas dentro daquilo que tu acha que é bem-sucedido, a gente acaba se perdendo. A gente olha para aquela pessoa e fala, cara, eu gosto tanto dessa pessoa, eu vou ser igual a ela. E a gente esquece e nega qualquer valor e característica que a gente já tem boa. A gente quer ser igual àquela pessoa. E por querer ser igual àquela pessoa, a gente nega qualquer coisa que tenha na gente de diferente. E parece que a gente quer começar sempre do zero. E não é assim. Quando tu reconhece que vão ter coisas mesmo naquela pessoa que tu admira, vão ter características dela que não são tuas, mas assim como ela também não tem características tuas. Tu precisa reconhecer. As pessoas que estão bem-sucedidas na nossa área, elas estão bem-sucedidas porque elas realmente reconheceram o valor que elas têm. E elas deram luz para isso. Elas olharam para os pontos fortes delas, botaram evidência ali, botaram energia ali, e é isso que fez elas chegarem lá. Não existe um único caminho para chegar no sucesso que tu espera profissional. Tem outros caminhos, usando as habilidades que tu tem, usando os valores que tu tem, as características que tu tem. Por mais que tu admire alguém, tu vai ter sim valores e características diferentes daquela pessoa, e isso nunca vai te impedir de chegar lá. Terceiro movimento, sai da tua caixinha, do teu nicho, do teu mercado, da tua profissão. A gente tem uma paranoia de achar que porque a gente tem uma profissão específica ou que a gente trabalha com determinada coisa, que aquela conduta que a gente precisa ter para se adequar à nossa profissão é as únicas características que a gente precisa manter. A gente separa o profissional de características e elementos que são nossos pessoais e que são as pitadas dentro do nosso profissional. A gente nega a nossa história, a gente nega habilidades e conhecimentos que não são ligadas à nossa profissão, mas que se tu colocar, se tu trouxer essas habilidades, se tu trouxer esse conhecimento para dentro da tua profissão, isso vai ser o teu diferencial. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa sair da caixinha. A gente precisa sair dessa noção quadrada que, determinado profissional é assim, determinado profissional é assado. Quem disse? E eu não estou negando aqui a conduta ética que determinadas profissões precisam ter. Não é sobre isso, mas é sobre tu entender que por mais que a tua profissão exija ou não uma conduta ética lá específica, tu ainda é tu mesma ali. Se tu tentar só ficar naquele quadradinho, naquele formalzinho, sendo que tu não é assim, tu vai te engessar. E aí tu realmente vai parecer só mais uma. E aí as pessoas vão comparar com outras pessoas que estão no mercado. Tu vai entrar ali no hall da concorrência. E às vezes não é isso que a gente quer. A gente olha e fala, porra, aquela pessoa que se destacou lá na internet, cara, ela fala as mesmas coisas que eu falo, ela sabe as mesmas coisas que eu sei, e por que que ela tá se destacando? E eu não, porque ela entendeu o jogo de que por mais que ela fale da mesma coisa que tu, tem coisas dela que ela traz como uma pitadinha. E essa pitadinha que ela traz faz com que ela se diferencie dos outros. Dá um exemplo, a minha história, eu não trabalhei só na internet, eu não empreendi só no digital, eu não trabalhei só com infoprodutos. Já fui professora de dança, eu dancei por 17 anos, eu montei espetáculo. Depois disso, eu me formei em gastronomia. Eu trabalhei como chefe de cozinha fora do país. Eu morei numa van. Cara, teve muita história maluca. Eu tive muita habilidade. Por que que eu não posso trazer isso que eu aprendi? A maneira como eu enxergo, a maneira como eu desenvolvi determinada habilidade em determinado momento da minha vida. Por que eu não posso trazer isso para o meu profissional hoje? Por que que eu tenho que, uma vez que eu mudo de profissão, uma vez que eu estou nessa profissão, eu só devo fazer tais coisas? As pessoas que se destacam, elas se destacam porque elas entenderam que elas podem trazer características delas, da vida pessoal delas, que é da essência, para a profissão. E que isso, essa junção, esse misto, é o que vai tornar o teu diferencial. Vai fazer com que as pessoas olhem para ti e mesmo que tu fale o mesmo assunto que elas já ouviram trocentas vezes, parece que o teu jeito é tão mais fácil dela
entender. Parece que a tua forma é tão mais, conecta mais, é mais simples. É isso que a gente precisa entender, só que para fazer isso a gente precisa sair dessa caixinha da nossa profissão. Quarto movimento. Uma vez que tu consegue entender, sair dessa caixinha, tenho certeza que vão vir vozes na tua cabeça. Tu vai te questionar, que tu vai te cogitar até não, tu é maluca. Imagina, como é que tu vai misturar uma coisa com... Não tem nada a ver. Olha como o fulano tá fazendo, faz igual. Questiona menos as vozes na tua cabeça. Cala, silencia mais elas. Toda vez que ela vier, são aquele medo interno que a gente tem. Por exemplo, não, eu preciso parecer uma pessoa mais séria, preciso mostrar que eu tenho autoridade, eu não posso ser assim. Isso é a minha cabeça, esses são os meus pensamentos. A todo momento, se tu começar a ver aqueles momentos que tu, sabe, fica em dúvida, vou, não vou, fica indecisa, pode ter certeza, o que te prende de tu entrar em ação são as vozes na tua cabeça. Quando essas vozes vierem e te questionarem sobre isso, não dá ouvidos. Não dá ouvidos, segue um pouco mais a tua intuição, entra mais em ação, te questiona menos, principalmente no começo. É no movimento que a gente vai descobrindo a nossa essência. Só que a gente não consegue descobrir porque toda vez que a gente tenta e começa a se sentir travada, porque a gente está imitando ou querendo ser alguém que a gente não é, a gente para. E aí a gente nunca descobre, nunca consegue transparecer a nossa essência aqui no digital ou na nossa profissão. Quinto movimento, a gente precisa se permitir ser a gente mesma, ser original. Original tem a ver com isso, origem, a questão, as nossas características únicas. Beleza, a gente pode até reconhecer, resgatar isso na nossa infância, ou os outros movimentos de sair da caixinha, perceber o que a gente tem de especial, só que não basta saber, precisa te permitir ser tu mesma. Se tu tem um tom de voz específico, se tu tem um jeitinho teu, se tu tem uma forma de falar, se tu tem um sotaque, qualquer coisa, se tu tem um jeito que tu te veste, que tu gosta, que tu transparece, como tu é ali no teu dia a dia, se tu tem esse jeito, te permite mostrar pro mundo. Que é muito engraçado, quando a gente liga a câmera, parece que a gente trava, que a gente tem vergonha, parece que a gente está sendo exposta. Quando a gente é exposta, a gente tem medo de errar, de parecer ridícula, de alguém falar alguma coisa. E por a gente ter esse medo, a gente não faz, ninguém nos conhece, a gente perde oportunidades. Pensa nisso, te permite ser. Por mais que fale, mas isso as pessoas não fazem, então que bom. Se elas não fazem, vai no conto. Porque se destacar vem de tu ser tu mesma, compartilhar as coisas que são tuas, que tu acredita, do teu jeito. E por esse motivo, as pessoas te olham mais. Porque elas veem verdade, elas veem sinceridade, elas veem honestidade ali. E no mundo onde a gente tem tanta dificuldade de transparecer ser quem a gente é no digital, quem consegue fazer isso se destaca do seu jeitinho. Eu sei que vai ser difícil, mas o último movimento é o que vai ajudar a tu ir lapidando isso para ficar cada vez melhor e tu conseguir trazer tua essência pro digital. E o sexto e último movimento é te permite fazer mais. Eu botei ele por último de propósito, justamente porque foi essa a caminhada que eu fiz, foi esses movimentos que eu fiz e que eu senti que me destravou muito. Uma vez que eu entendi o que eu tenho de diferente, o que é meu, o que é minha essência, não tem como eu transparecer isso da melhor forma se eu não estiver fazendo. É no movimento que a gente se descobre. Te permite ser tu mesma e te movimenta. Não vai estar perfeito até tu executar. Tem um exemplo que eu sempre falo. Quando eu morei na Austrália, eu fazia ovo pochê, é muito comum, de se servir no café da manhã. No começo, meu Deus do céu, era horrível, era muito difícil fazer. Eu botava o ovo, saía pra tudo que é lado, eu gastava uns 4, 5 ovos pra conseguir fazer um direito. Depois de 1000 ovos pochês, hoje eu faço da mesma maneira que eu frito um ovo. Simples. Por quê? Por que parece uma coisa tão fácil para ele? Por que parece uma coisa tão fácil para ela? Porque foi executado muitas vezes. É no movimento que tu vai te descobrir. É no movimento que tu vai conseguir até te sentir mais à vontade para abrir a câmera e falar. Não vai sair perfeito enquanto tu não executar massivamente. Se tu ficou até o final desse vídeo, curtiu esse conteúdo, eu vou pedir que tu curta o vídeo, compartilha com alguma amiga, já te inscreve no canal
e ativa o sininho. Toda quinta-feira eu vou estar trazendo um vídeo aqui documentando a minha jornada de empreender no digital com leveza, com liberdade, com originalidade e com simplicidade. Espero que tu tenha gostado e até a próxima!